Oi, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como que a StarryApps gerencia seus projetos de desenvolvimento de software. Só relembrando, a StarryApps ela é uma software house focada em desenvolvimento de aplicações web. Embora a gente não fique só nas aplicações web, a gente pode desenvolver aplicações mobile também. E a gente faz isso em duas formas de contratação principais. A gente tem um produto de serviço que a gente chama de Developer Sprint, que é um produto de escopo fechado, em que a gente faz um mapeamento prévio de escopo, com os nossos clientes, faz um planejamento, um dimensionamento de trabalho a partir disso e define ali as horas a serem trabalhadas para perseguir aquele escopo. E aí vamos um projeto de início, meio e fim, com prazo delimitado, e entregamos ele lá ao final. Outro tipo de contrato que nós temos é o que a gente chama de DaaS, ou Developer as a Service, uma brincadeirinha aí com SaaS, DaaS. Esse já é um projeto de escopo ilimitado, que a gente gosta de falar, escopo aberto, em que a gente não define um escopo a nível de contrato. Então ele não tem um prazo determinado ali para acontecer, mas a gente vai fazendo isso junto do cliente, de forma contínua, mês a mês, com um número ali de disponibilidade nossa de horas pré-definido. Mas esse vídeo não é para falar sobre esses produtos em si, é para falar como que a gente gerencia os nossos projetos, mas falar um pouquinho sobre cada tipo de serviço vai ser relevante, porque aí eu vou falar como que a gente aplica a nossa metodologia em cada um dos casos, na ferramenta de gestão que a gente usa, que é o ClickUp, que eu também vou falar dele agora mesmo. Mas antes, eu vou apresentar essa metodologia da Starry que faz parte na nossa gestão de projetos. A Starry, ela gerencia projetos de forma cíclica, focada nessas 4 etapas. A etapa 1 é o pensar, resumindo aqui, o pensar, depois materializa, valida e aperfeiçoa. Isso aqui também é uma abordagem que a gente pode fazer para o negócio em si, que a gente está auxiliando, não só o software que a gente desenvolve, porque a gente tenta muito pegar o lado de negócio para ajudar no desenvolvimento do negócio, porque o software ele é só parte desse negócio. Não é simplesmente, a Starry vai lá, desenvolve para mim um aplicativo XYZ e me devolve e pronto, ficou por isso. Então a gente começa no pensar, fazendo o design, Aí esse design a gente faz as telas em Figma, por exemplo, para a gente ter um protótipozinho ali que dá para o cliente visualizar o que vai ser desenvolvido. Também fazemos a arquitetura do banco de dados, que é a espinha dorsal ali de tudo mais que a gente vai desenvolver para o app, é o que nos ajuda a definir bem as lógicas do que vai ser desenvolvido. Depois a gente desenvolve, propriamente dito, valida, que são essa parte de testes e ajustes, é o que eu chamo às vezes de bug hunting, ou caçada aos bugs, para minimizar ao máximo o número de bugs que podem chegar lá na hora do lançamento do aplicativo. E a parte de aperfeiçoamento, em que a gente vai lançar o aplicativo, vai verificar, metrificar como é que está sendo o uso desse aplicativo pelos clientes, coletar feedbacks desses clientes, daí a gente já está falando dos usuários da aplicação que a gente desenvolveu, e a partir desse feedback entrar de novo no ciclo, pensando, materializando, validando, aperfeiçoando. Quem quiser ver um pouco mais, sobre um pouco mais de detalhes sobre essa metodologia, tem lá no nosso site starryapps.com um pouquinho sobre o que esperar em cada etapa dessa metodologia. Mas agora vamos falar da gestão em si. Para fazer gestão dos projetos, das tarefas do projeto, a gente utiliza uma ferramenta chamada ClickUp. O ClickUp, para quem não conhece, eu definiria como uma espécie de mistura entre o Trello, um Microsoft Project um Notion, para fazer a parte de documentação. Esqueci aqui a palavra. Até mostrando aqui o site para quem quiser ver, é o clickup.com. A gente usa a versão paga dele. Ele tem uma versão gratuita bom, ele fala que grátis para sempre. Na época que eu contratei, acho que não era grátis para sempre não, mas ele assim, pagando anualmente, ele é $7 por membro da sua equipe, e dá para você chamar convidados, adicionar convidados aos projetos para o seu cliente, por exemplo, poder fazer o acompanhamento do projeto lá nele. Aí eu separei aqui um projeto de exemplo, só para mostrar mais ou menos como que a gente preenche o ClickUp, como que a gente organiza o ClickUp. A começar aqui, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui a tela. Estou pressionando no lugar errado. Pronto. Então a gente faz o quê? No ClickUp ele tem os conceitos do ClickUp aqui, ele tem um espaço, que é esse espaço aqui, projeto exemplo. Nesse espaço a gente costuma criar um espaço por cliente.
a gente, debaixo desse espaço, cria uma pasta para cada projeto que a gente realiza com o cliente, porque a gente tem clientes que fazem mais de um projeto em paralelo conosco. E embaixo dessa pasta é que a gente vai criando as listas de tarefas, a documentação. Aí no ClickUp aqui a gente cria, primeira coisa, uma lista de tarefas de projeto que a gente separa nessas colunas aqui. Se eu pegar o quadro, né, que é a parte que eu acho que é igualzinha ao Trello, deixa eu diminuir o zoom aqui para mostrar. Então a gente tem o nosso backlog de atividades, em que a gente coloca tudo que a gente mapeou que vai ter que ser feito no projeto. E aí a gente tem as tradicionais a fazer, fazendo e concluído, né? Que é para a gente medir em que status que está cada tarefa. Mas a gente tem aqui no meio outras coisas que são relevantes, como por exemplo uma coluna de aguardando definições ou cancelado, né? Porque às vezes vai ter tarefas que estão dependendo de alguma decisão por parte do cliente ou uma pesquisa extra nossa para continuar. Então, para não ficar ela dentro do fazendo, a gente bota no aguardando definições. E outras que às vezes não vão ser tarefas ligadas ao escopo em si, mas vão ser bugs e ajustes que a gente tem que fazer, né? Tarefas menores. E então o ClickUp ele é muito bom para gerir esse tipo de coisa. Ele permite criar subtarefas também embaixo de cada tarefa. Permite a gente associar quem que é o responsável por aquela tarefa, prazos, prioridade. Que mais que é legal de falar? Ele permite a gente medir horas, que é uma coisa que a gente faz também. A gente mede sempre as horas que a gente está investindo no trabalho de cada tarefa e emite relatórios, né, para o cliente poder saber exatamente em que a gente está trabalhando, como é que está funcionando. Inclusive, vou tentar puxar aqui depois um desses reports, às vezes desse projeto de exemplo aqui. Esse aqui está com dados. Eu peguei assim, um tanto de dados de um projeto genérico que a gente desenvolveu uma vez e botei aqui. Mas aí só para mostrar o tipo de relatório que a gente emite, ele não vai ter aqui não. Ele não vai ter aqui não. Porque é um projeto de exemplo, ele não vai ter os relatórios. Mas não é problema não. Deixa eu voltar aqui com ele na tela. E então a gente tem essa divisão de tarefas, tem as concluídas, aí quando é concluído aí ele já sai do monitoramento do ClickUp, senão o ClickUp ele vai mandando alertas, né, de quando alguma coisa está atrasada ou não, porque aí na medida que a gente vai colocando datas, né, nas nossas tarefas, ele gera um Gantt aqui para gente. O gráfico de Gantt é esse gráfico no qual a gente pode ver num cronograma como é que estão as nossas tarefas. Ele está ficando um pouco mais estranho aqui do que o usual. Será que é por causa do zoom? Não, talvez eu tenha desconfigurado alguma coisa quando eu criei aqui o projeto, mas se você tem uma data de início e uma data final aqui para o projeto, acho que foi isso, ele perdeu as datas de início aqui. Ele te mostra até a extensão aqui do de quanto tempo durou aquela tarefa, né, quando que ela vai finalizar, então isso nos ajuda a manter um bom controle, né? A gente consegue ter uma visão ágil do projeto, que é a visão do Kanban aqui do quadro, em que a gente vai gerindo o status de cada tarefa, anotando impedimentos e coisas do gênero, mas ele tem a visão cascata também que a gente fala, que é saber qual que é a cadência de desenvolvimento de cada coisa, então a gente sabe que se, vamos supor, atrasar alguma coisa aqui, se vai ter algum impacto no nosso cronograma. Então é uma forma de gestão que tem funcionado bem para a gente. Outra forma de separação aqui que tem funcionado legal pra gente é essa divisão. Cadê o meu quadro aqui? É essa divisão. Não, mentira, eu vou até colocar na visão de lista que eu gosto mais. Essa divisão entre tarefas de front-end, de back-end e de design, que são os três principais tipos de desenvolvimento que a gente vai ter que fazer ao longo de um projeto. A gente faz as telas em Figma. A partir das telas em Figma, a gente desenvolve a lógica lá do back-end e conecta essa lógica do back-end com o front-end. Quem não souber esses termos, né, front-end, back-end, etc., eu vou tentar deixar marcado aqui no vídeo um vídeo no qual eu falo um pouco sobre esses termos de desenvolvedores de software, tá certo? Bom, o que mais? Voltando aqui no ClickUp, outra coisa que a gente faz aqui é gerir as reuniões, né? Aí é uma outra lista de tarefas, só que em formato de calendário. Tem jeito de fazer gestão de sprints, né? O sprint dentro da gestão ágil é esse pacote de tempo ali, vamos supor, no caso nosso aqui a gente coloca 2 semanas. Então a gente coloca as metas de desenvolvimento para aquelas 2 semanas e tem que cumprir ali dentro. Aí a gente chega no final dessas 2 semanas e avalia o que deu certo, o que não deu, por que não deu.
e vai avaliando como mitigar, né, os problemas ali dentro. Outra coisa que a gente tem ali é a documentação do projeto, em que a gente costuma colocar informações gerais necessárias para o projeto, né, que podem ser relevantes. Então, por exemplo, informações do cliente, às vezes uma descrição do que é o cliente, alguns dados principais do cliente, outras referências do cliente, que é para a gente sempre ter um contexto aqui dentro das tarefas de quem que a gente está atendendo, qual que é o negócio que a gente está construindo, porque a Stari, ela não constrói só aplicativos, ela constrói negócios também. E aí aqui a gente coloca a documentação de partes do nosso desenvolvimento. Então, no design front-end, às vezes a gente vai ter o link de um Figma. Aqui eu peguei um Figma de uma... Ele até abriu numa outra tela aqui, deixa eu ver se eu consigo separar. Ele me deixou? Não, ele deu pau aqui no Figma. Eu consigo abrir aqui? Ah, consigo abrir aqui. Pronto, cliquei para abrir aqui. E... Ok, então aqui um exemplo de Figma com... Esse aqui é um design muito simples de um aplicativo de gestão de tarefas. Depois eu vou fazer um vídeo construindo ele que é ao vivo em algumas plataformas que a gente usa para vocês verem também como é que é o raciocínio. Mas, enfim, links do Figma, links de documentos como descritivo de escopo, né, que a gente mapeia junto do cliente, né, e pode ser importante aqui para mapear o que tem que ser feito. Memoriais ligados a memoriais de cálculo, né, digamos assim, ligados a um design de banco de dados. Aqui está um exemplo de design de banco de dados que a gente fez. A gente costuma usar o Droil para isso. É uma outra ferramentinha bem legal para... aqui ele vai pedir autorização, não vou fazer isso aqui agora não. Mas que tudo aquilo que basicamente a gente precisa para realizar o projeto. Todo o contexto do nosso projeto está aqui. E por falar em contexto, né, eu sei que o ClickUp, eu nunca testei, para ser sincero, mas o ClickUp ele tem a IA dele aqui, Inteligência Artificial Time Model, inclusive tem jeito dele analisar o contexto aqui dos seus projetos e te responder coisas com base nele. Não sentimos necessidade, por enquanto, para isso, mas a gente até usa IA para, por exemplo, resumir as reuniões que a gente tem com clientes, né? Tem uma que chama Fireflies, que é muito boa, que eu indico, mas não sentimos essa necessidade no momento de usar a IA do ClickUp. Então esse plano, a gente está usando o plano mais básico aqui do ClickUp e tem nos atendido bem. Mostrei aqui o Gantt para vocês, né? Mostrei aqui como é que a gente faz a divisão de tarefas, é só para ter um gostinho então de como que a gente realiza essa gestão para servir às vezes de ajuda. Tem vários colegas aí de outros software houses que vivem perguntando: Augusto, como é que você gerencia os projetos na Stari? Então tá aqui feito o vídeo, tá como prometido, em que eu explico um pouco disso. Fora isso, se você quiser me acompanhar aqui no YouTube, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ou então segue lá a gente no Instagram, tem o stari.apps.brasil, né, para acompanhar os conteúdos da Stari, ou se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é o augusto.sales.stari. Também às vezes eu mostro algumas coisas que eu estou brincando, fazendo aqui dentro do trabalho de tecnologia, como um bom nerd que sou dessa área. Espero que tenha gostado e até a próxima!